Meus amigos, temos que ficar de olho no que está acontecendo nos bastidores do esporte. Exatamente, meus amigos. O que é que está acontecendo? Tem dois jogadores da base que já faz meses que está tentando renovar e não está indo para frente. E os jogadores, meus amigos, podem sair de graça. Isso mesmo. Até porque já tem proposta de clubes. Tem jogadores aí, não jogadores, mas jogador ex-seleção brasileira falando muito, dizendo que é um jogador muito promissor e a situação dessa negociação não está nada fácil, tá certo? E podem sim sair de graça nos próximos meses. Mas vamos só ter um pouquinho de calma, porque tem um deles que a negociação já melhorou um pouco. O outro ainda está travado, beleza? Mas bora lá que eu vou explicar todos os detalhes para vocês, o que é que está acontecendo, o que deixa de acontecer e principalmente como andam as negociações desses atletas, beleza? Bora lá que a gente vai conversar um pouco sobre esse rolo todinho aí. Vamos embora. Meus amigos, vamos lá. Vamos direto ao ponto aqui que a gente não vai estar de blá 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 não. Vamos lá. Tem esses dois jogadores da base, vocês acreditam, vocês já sabem quem é, tá? O primeiro, tá certo? É Augusto Pulsi, que esse aí tava numa bronca da bexiga, que empresário já tava pressionando o esporte e tudo mais. É um jogador que eu fico um pouco revoltado, não com o atleta, mas sim com o empresário do jogador, porque estava pressionando, dizendo que o telefone dele não parava de tocar. E quando esses caras vêm com má intenção, a bronca fica meio pesada, o clima fica pesado. Se o jogador não tiver cabeça, no caso de Augusto Pulsi, que aparentemente não tem tanto, é muito estressado dentro de campo, e a gente vai conversar sobre isso, o atleta, meus amigos, se não tiver cabeça, acaba se perdendo e não sei se isso pode estar acontecendo com Augusto Pulsi. Porque tem jogador aí como Felipe Melo falando que ele vai ser o próximo jogador da seleção brasileira, o próximo lateral da próxima Copa. Isso é o que o Felipe Melo vem falando. E o atleta está bem valorizado depois que ganhou a oportunidade do esporte. Pelo jogador já tinha sido renovado. Agora, pelo empresário, está querendo aumentar muito esse valor dele. O que acontece em relação a Augusto Pulsi? Ele tem um contrato com o Sport, tá certo? Até agosto de 2027. Se o Sport não conseguir renovar com ele, até dezembro ali, mais ou menos dezembro, janeiro, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube, tá certo? E isso é o que o próprio empresário do atleta já está colocando em cima do esporte essa questão aí de, já tem meu telefone tá tocando muito e tudo mais. Agora, um ponto importante em relação ao Augusto Pulsi. O contrato dele com o esporte era de 3 milhões de reais a multa rescisória dele, tá certo? O contrato vai até agosto de 2027. Só que tem algumas metas a serem batidas e ele já bateu essas metas. Então, o valor de 3 milhões de reais para quem quiser tirar ele do esporte, já passa para 12 milhões, porque bateu metas. E o esporte está tentando renovar com ele em relação a isso, que é para poder aumentar essa multa rescisória, porque a gente sabe que é um jogador novo, tem apenas 18 anos, é um pouco esquentadinho, é esquentado, mas a gente tem que olhar e visar principalmente vendas futuras, tá certo? Se quiserem tirar ele hoje, paga 12 milhões de reais. No outro caso, que já é de Marcelo Aju, que já tem 23 anos, é um zagueiro, já não tem tanto mais esse oba-oba em cima dele, a multa dele ainda é em torno de 3 milhões e meio de reais, que é a mesma multa que foi determinada para o Atlético. Quando ele estava no Atlético, o time do Atlético poderia comprar ele por 3 milhões e meio. Porém, ele tem as suas metas, feito Augusto Pulsi tem também, teve, né, e bateu as metas, para poder aumentar esse valor. No caso de Augusto Pulsi, as negociações parece que já está destravando e eu vou trazer a fonte aqui para vocês. Mas no caso de Marcelo Aju, meus amigos, como ele não bateu as metas ainda, o empresário está apertando mais um pouco e as coisas não estão andando tão bem assim. Mas bora para a fonte, tá certo? Para vocês olharem e saberem como é que está a situação. Tanto de Augusto Pulsi quanto a de Marcelo Aju. Bora lá. Meus amigos, vamos lá. A fonte aí é o NE45, como vocês estão vendo, tá? E diz o seguinte: Sport avança por renovação de Augusto Pulsi, enquanto Marcelo Aju segue negociando. Bora lá.
A informação diz o seguinte: o Sport avançou nas conversas para renovar o contrato do lateral direito Augusto Pucci, de apenas 18 anos. Após um período de tratativas sem evolução, principalmente por questão de alinhamento financeiro, a negociação voltou a ganhar força nos bastidores e já é tratada como bem encaminhada por fontes ligadas à diretoria rubro-negra. Esse aí, meus amigos, é o ponto que eu falei para vocês. O empresário estava apertando muito e o Sport tem que ceder. Não sei se é bom ou ruim, mas o Sport vai ter que aumentar significativamente esse valor dele, tá? Porque tem que aumentar mesmo, porque o empresário acolchou em relação a isso. Mas completando a questão de Augusto Pucci, diz o seguinte: mesmo com o vínculo atual até agosto de 2027, o Sport decidiu se antecipar e abriu diálogo com o staff do jogador para ampliar o contrato. O movimento tem um objetivo claro: valorizar o atleta e aumentar sua multa rescisória diante do crescente interesse de outros clubes. Feito, eu falei para vocês, a bronca de Augusto Pucci é que tem clube já interessado. A sorte da gente é que ele bateu as metas e passou a multa de 3 milhões para 12, mas mesmo assim é muito pouco. Qualquer clube aí paga esse valor Augusto Pucci, tá? Principalmente porque ele tem 18 anos e eu tô de fora, meus amigos. Se for para clube europeu, que eu não sei se é clube europeu, tá certo? Esse burburinho todo aí do empresário dele, isso é preço de pinga, tá? 12 milhões de reais é preço de pinga para clube europeu. E, principalmente, que a gente sabe que Felipe Melo é um jogador conhecido mundialmente, que foi um volante, que já jogou na Internacional, em clubes da Europa. Ele tem essa fonte sim, pode fazer essa ligação. E ele já vem enfatizando muito, já 2 a 3 vezes, dizendo que Augusto Pucci é jogador da seleção brasileira. É o próximo lateral direito da seleção brasileira e disse mais que ele pode ir para a Copa, tá? Então, nesse caso de Augusto Pucci, a gente tem que abrir os olhos, porque é um jogador que é mais promissor do que Marcelo Aju no cenário atual, tá? Principalmente que é um lateral direito. Lateral direito é muito difícil ter no mercado um lateral direito bom. Agora, lembrando, tá? Que a gente também tem que ser sincero aqui, que Augusto Pucci tá longe, muito longe de ser esse jogador todo badalado. Pro Sport ter cuidado nessa negociação e não aumentar muito o salário do cara, depois ele vai sentar em cima do contrato, pode sentar em cima do contrato e não render e não ter essa procura que o Sport imagina ter, que é uma procura parecida com a de Zé Lucas, beleza? Mas bora lá para a segunda parte em relação a Marcelo Aju. Em relação a Marcelo Aju é o seguinte, meus amigos. Enquanto a situação de Augusto Pucci avançou, a renovação de Marcelo Aju, zagueiro titular do Sport, em 2026, segue sem grandes novidades. Ainda, segundo a apuração da reportagem, as partes continuam em negociação, buscando um denominador comum. A bronca aí, rapidamente aqui para a gente conversar, de Marcelo Aju, é que a multa dele é muito baixa. A multa dele está em torno de 3 milhões, vamos supor aí que o Sport, 3 milhões, para falar a verdade, era para o Atlético. Pode ser que seja 5 milhões, mas não passa disso, de 5, tá? E ele precisa bater as metas. O Sport, o Atlético, está ganhando tempo para ele bater as metas e subir um pouco, por enquanto, do outro lado, que o empresário está acochando, que é para ele não bater as metas e ser mais valorizado, principalmente no salário. A ideia dos dois atletas, tanto de Augusto Pucci quanto de Marcelo Aju, é salarial, beleza? Mas completando a matéria, diz o seguinte: o principal entrave está no alinhamento financeiro. O defensor de 23 anos tem contrato com o Leão da Ilha até o fim de 2027 e na temporada soma 15 partidas disputadas com 3 gols marcados. O atleta se tornou um dos pilares do elenco rubro-negro na temporada. Meus amigos, isso aí é nítido, tá? Em relação a Marcelo Aju, isso é nítido. Marcelo Aju estava até o zum, que o Atlético Paranaense estava querendo jogador. Eu pensei até que o Sport ia perder ele agora no início de ano, mas aparentemente o Sport conseguiu segurar o atleta. Agora, precisa renovar com os dois atletas, principalmente com Augusto Pucci, porque tá conversando, meu amigo, comigo, eu particularmente, eu só digo que tá tudo certo, preto no branco. Porque amanhã chega uma proposta muito boa para o empresário de Augusto Pucci, o empresário acocha e libera ele por 12 milhões. É grana, mas é preço de pinga para clubes de fora. E no caso de Marcelo Aju, é 3 milhões de reais, bota aí 5 milhões de reais a multa do cara. Isso aí, se
o de Augusto Pulso é preço de pinga, esse aí qualquer um leva, tá? Principalmente que os dois são titulares absolutos do esporte. O esporte precisa fazer um contrato mais amarrado. No caso de Augusto Pulse, ele pode sair em janeiro, assinar um pré-contrato em janeiro. O mesmo estilo de Jubas Iscariotes, já assina o pré-contrato e espera chegar em agosto. Depois que assina o pré-contrato, não ganha mais nada. E no caso de Marcelo Aju, a gente pode perder ele na metade do ano que vem. Esse aí já é um pouco mais tranquilo, porque o contrato dele vai até o final do ano. Mas a gente pode sim perder jogador de graça, tá certo? Então a diretoria do esporte precisa abrir os olhos e a gente também. E principalmente abrir os olhos com empresários, tá? Que tem muitos empresários aí, e eu já venho falando para vocês aqui faz tempo que eu não confio nesse empresário de Augusto Pulse. Se tiverem outros jogadores que ele queira indicar para o esporte, o que eu indicaria para a diretoria do esporte é: fica de olho nesse empresário, que ele é muito mal intencionado, como eu trouxe para vocês antes. Ele já vai até para querer dar entrevista e tudo mais, falando que o telefone dele não para de tocar. E isso para mim é claramente um cara mal intencionado, beleza? Mas meus amigos, deixa aí nos comentários. Vocês acham que a gente pode perder esses atletas de graça ou a preço de banana ou não? Deixa aí nos comentários. Tamo junto e até a próxima.